Bem ali, eu vi. É muito rápido. Essa é a versão em câmera lenta. Cara, isso deve ser a de um drone. Tem uma frota inteira deles, olha no radar. No dia 31 de maio de 2023, especialistas da NASA se reuniram para discutir o estudo de fenômenos anômalos não identificados, conhecidos como UAPs. Popularmente chamado de OVNIs no Brasil, o evento contou com a participação de membros de uma equipe independente de estudos da NASA que se dedica a investigar esses fenômenos de forma científica e baseada em evidências. Agora precisamos descobrir o que são. Estava acima de 1000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1000 km por hora. Foram apresentados vídeos e dados relacionados aos UAPs, demonstrando que muitos deles foram identificados e catalogados. No entanto, cerca de 3% desses fenômenos, devido às suas características físicas peculiares, levantaram suspeitas de que podem não ser de origem humana, permanecendo inexplicados. Vou avançar para nosso sexto conjunto de perguntas, sobre as quais tivemos muitas dúvidas nesse tópico. Há evidências de que os UAPs foram criados por inteligência não humana? Recentemente, surgiu uma nova alegação de um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos que afirma que o governo não revelou tudo o que sabe sobre os fenômenos aéreos não identificados. Segundo ele, muitos desses veículos foram recuperados por programas secretos de investigação de OVNIs e têm origem não humana. Você é um dos ex-oficiais de inteligência mais confiáveis dos Estados Unidos, ligado a certos setores da inteligência. Sim, eu era. Você era confiável para guardar os segredos mais íntimos. Sim. Essas declarações levantam questões curiosas sobre luzes misteriosas, velocidades impressionantes e movimentos que desafiam a nossa compreensão da física. Será que estamos testemunhando visitas de seres de outros sistemas estelares? Mas vou dizer isso com muita confiança. Eles estão convencidos, a 100%, Linda, de que a vida inteligente em TRAPPIST-1, o que parece ser tema de ficção científica, pode ser mais real do que imaginamos. Quem são esses seres? E quem está mantendo essas informações em segredo? E o mais importante de tudo, por quê? É isso que vamos ver hoje. A breve história das investigações e avistamentos no mundo e no Brasil. Os OVNIs, ou objetos voadores não identificados, são avistamentos de objetos que desafiam as leis da física e da lógica. Eles são vistos por pessoas de diferentes lugares e épocas e não podem ser explicados por causas naturais ou artificiais conhecidas. Esses objetos misteriosos podem ter diferentes formas, tamanhos, cores e comportamentos. Alguns parecem discos, outros esfera ou triângulos. Alguns são silenciosos, enquanto outros emitem som, podendo se mover lentamente, acelerar ou mudar de direção repentinamente. Esses detalhes têm despertado a curiosidade de muitas pessoas ao redor do mundo, incluindo ufólogos que estudam e registram esses fenômenos. E eles utilizam diferentes métodos como análise de fotos, vídeos, relatos, documentos e radares na tentativa de entender e explicar esses eventos. Os governos também investigam esses casos, pois temem que eles possam representar uma ameaça à segurança ou soberania dos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o termo UFO, que é equivalente ao OVNI no Brasil, foi substituído pelo UAP para dar mais credibilidade e seriedade ao assunto, pois segundo o governo americano, o AP é uma sigla mais abrangente, que inclui não apenas objetos, mas também fenômenos como luzes, sons e campos eletromagnéticos. Mas essas investigações não são recentes. Desde o século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, os UAPs têm sido objeto de estudo científico, devido ao surgimento de muitos casos de objetos voadores misteriosos nos céus da Europa e dos Estados Unidos. Um dos primeiros casos que chamou a atenção mundial foi o incidente de Roswell em 1947, quando muitos alegaram que um disco voador caiu em Roswell, no Novo México, e foi recuperado pelo exército dos Estados Unidos. Posteriormente, o exército negou qualquer evidência de origem extraterrestre. Esse caso deu origem a várias teorias da conspiração. Em 1952, a Força Aérea dos Estados Unidos estabeleceu o projeto Blue Book, um programa oficial para investigar os UAPs. O projeto
analisou mais de 12 mil casos e concluiu que a maioria deles tinha explicações naturais ou convencionais, mas alguns permaneceram sem explicação. O projeto foi encerrado em 1969 com a alegação de que eles não representavam uma ameaça à segurança nacional. Outros países também criaram seus próprios programas para estudar esses objetos, como a França, Inglaterra, Brasil e Rússia. Alguns desses programas ainda estão ativos e periodicamente liberam seus arquivos para o público, enquanto outros permanecem secretos ou foram descontinuados. No Brasil, um dos casos mais impressionantes ocorreu na noite de 19 de maio de 1986, onde testemunhas civis e militares em 4 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, avistaram 21 objetos voadores não identificados. Vamos dizer, depois de um mês, as coisas eram em cima da equipe. Eles já estavam em cima da gente, eles sabiam o que a gente estava fazendo. Esse evento ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, devido ao reconhecimento e divulgação feita pelo próprio governo brasileiro. Naquela noite, os objetos foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, confirmando que eram objetos sólidos com diferentes formas, tamanhos e cores. Alguns se assemelhavam a discos, outros a esferas ou triângulos. Prontamente, 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionados pelo CODA, o Centro de Operações da Defesa Aérea, para interceptar os supostos invasores. Os pilotos relataram que os UAPs conseguiam fazer manobras impossíveis para aeronaves convencionais e que atingiam velocidades de até 15 vezes a do som. Os caças não conseguiram interceptar ou identificar os UAPs, que desapareceram após cerca de 3 horas de perseguição. Esse caso recebeu ampla cobertura da imprensa, o que obrigou o até então ministro da Aeronáutica na época, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, a convocar uma coletiva de imprensa e admitir que os UAPs eram reais e inexplicáveis. Toda vez que é detetado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detetaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Ele também ordenou a abertura de uma investigação oficial conhecida como Operação Prato. Essa operação coletou mais de 500 fotografias, 16 horas de filmagens, resultando em 2.000 páginas de relatórios sobre UAPs. No entanto, a operação foi encerrada em 1979 sem uma conclusão definitiva sobre a origem e a natureza desses objetos. Estava acima de 1.000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1.000 km por hora. O controle foi me informando que a distância está diminuindo, que eles estavam se aproximando e mantendo a minha frente. O senhor sentiu medo? Não, medo não. Eu senti muita curiosidade. Os arquivos da operação permaneceram em sigilo até 2005, quando finalmente foram liberados para consulta pública. Até hoje, a Noite Oficial dos OVNIs é considerada um dos casos mais importantes da ufologia mundial, mas ainda há incerteza sobre o que aconteceu naquela noite e quem eram os visitantes que invadiram o espaço aéreo brasileiro. A divulgação de documentos sobre UAPs pelo mundo. Na época, quando foi divulgado que o governo brasileiro havia decretado sigilo sobre as investigações da Operação Prato, surgiram questionamentos sobre quantos outros casos o governo poderia ter mantido em segredo. Além disso, especula-se sobre quantos governos ao redor do mundo também escondem arquivos secretos que não são divulgados ao público. Esses casos, juntamente com o de Roswell, Betty Barney Hill, Travis Walton e Varginha, que podemos abordar todos em detalhes no futuro se vocês desejarem, bastando nos pedir nos comentários,
são exemplos de casos que possuem detalhes bem estranhos e que oficialmente ligam governos de diversos países a esses eventos. No caso de Varginha aqui no Brasil, um dia após o relato do aparecimento dos seres estranhos, foram feitos registros de um avião da Força Aérea Americana em um aeroporto da cidade, o que é bem estranho. Afinal, por que os Estados Unidos teriam interesse em levar uma aeronave militar de grande porte para uma cidade pequena no interior do nosso país? Eles atingiram esse objeto, sabiam com certeza a latitude e longitude onde ia cair. E esse laser sai dos Estados Unidos ou ele é um avião? Não, tá no espaço. Tá no espaço, tá, desculpa, só pra eu entender. De satélite, tá bom. De satélite. E aí atingiu, o objeto vai cair na latitude tal, longitude tal, entrar em contato com o Brasil, fala, corre pra lá. Não foi Varginha, caiu em Eloy Mendes, na cidade vizinha Varginha, na zona rural. Aí o Salgadinho que aconteceu? Chegou a história. Marcos Feres estava lá na operação, olhando pro radar. De repente entra uma aeronave da USAF, que é Força Aérea Norte-Americana Militar, invadindo o nosso espaço. C-17. Em 96 eu já tinha recebido foto dessa aeronave porque o pessoal no aeroporto achou muito estranho. Isso aqui é o avião que veio na época. Tivemos a informação, eu estava trabalhando, eu era chefe lá de equipe. E um dos controladores de voo, que se eu não me engano era o Tânia, ele chegou, Félix, está entrando uma aeronave da USAF aqui na nossa área, né? Que é a Força Aérea Americana. E para uma aeronave de outro país militar entrar em qualquer outro país, ela tem que ter um prazo de, acho que 48 horas antes para autorizar ela a entrar na nossa área. Um Avoen. Então, um Avoen. E eu fui lá procurar na minha pasta, eu não tinha Avoen nenhum. Aí eu falei, pô, mas tá entrando um USAF, uma aeronave americana aqui, não tem nada, e começamos a procurar ali e tal. Ligou a Defesa Aérea, ligou a Defesa Aérea. Fizemos tudo que podia ser feito ali para saber o porquê que aquela aeronave estava entrando sem nosso conhecimento. E é de conhecimento do pessoal da aviação que uma aeronave militar estrangeira, quando entra no país, ela não pode efetuar desvios, vou cortar caminho por aqui, então ela segue aquele padrão todo certo que ela é observada pela Defesa Aérea, né? E antes que eu pudesse ligar para a chefia para pegar a informação, entrou um oficial lá na nossa área, que era o chefe nosso. Então não foi e ele nem ficava ali, ele era do Torreão. Aí ele falou assim, Félix, está entrando aí uma aeronave da USAF, não deu tempo de fazer o Avoen aí, e então deixa entrar aqui. É lógico que eu não ia ponderar, né? Mas eu só pedi para que ele me mandasse por escrito depois, porque eu tinha que ter aquilo. Era uma responsabilidade muito grande uma aeronave estrangeira entrar no nosso espaço militar sem autorização. Sem ter autorização. Exatamente. E é por isso que muitas pessoas acreditam em uma conspiração global, com a finalidade de ocultar a verdade sobre a existência e a origem desses fenômenos. Nos últimos anos, vários países têm gradualmente liberado seus arquivos secretos sobre UAPs, seja em resposta a pedidos de liberdade de informação ou por iniciativa própria. Esses arquivos contêm relatos, fotos, vídeos e documentos e investigações sobre avistamentos feitos por civis e militares. Um dos países que mais tem divulgado arquivos sobre esses eventos é os Estados Unidos, que recentemente publicou um relatório inédito admitindo que alguns dos avistamentos não possuem uma explicação conhecida e que podem representar um desafio à segurança nacional. Bem ali, é muito, muito rápido. Cara, isso deve ser de um drone. Tem uma frota inteira deles, olha no radar. Anteriormente, a agência de inteligência americana havia liberado cerca de 13 milhões de documentos secretos que incluíam relatos sobre UAPs e experiências psíquicas. A Grã-Bretanha também tem divulgado seus arquivos sobre UAPs desde 2008, disponibilizando mais de 50 mil páginas relacionadas sobre o assunto. Esses documentos revelam casos como o do piloto da Força Aérea Real, que quase colidiu com um UAP em 1991, e o avistamento coletivo de UAPs em forma de diamante em 2003. A França também tem liberado seus arquivos sobre esse assunto desde 2007, por meio do GEIPAN, o grupo de estudos e informações sobre fenômenos aeroespaciais não identificados. Este órgão oficial está vinculado à Agência Espacial Francesa e, atualmente, ele disponibiliza em seu site mais de 6 mil casos de avistamentos tanto na França como no exterior. Outros países que seguiram o mesmo caminho de divulgação de documentos
incluem a Rússia, Chile, Peru, Uruguai, Espanha, Suécia, Dinamarca, Nova Zelândia, Canadá e Brasil. No Brasil, os arquivos da Operação Prato foram liberados em 2005 e podem ser consultados nos arquivos nacionais. No entanto, ainda existem muitos arquivos que permanecem inacessíveis ou incompletos, o que alimenta ainda mais as suspeitas e teorias da conspiração relacionadas a eles. Recentemente, o governo dos Estados Unidos voltou a reconhecer a existência de programas secretos para investigar esses fenômenos, com o Pentágono divulgando alguns vídeos e relatórios sobre o assunto. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is now. Look at that thing. It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, Roger. Oh, got it! Woohoo! Roger. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly! Em 2021, foi publicado um relatório inédito sobre UAPs, que admitiu que alguns desses avistamentos não possuem uma explicação conhecida. O relatório, chamado de Avaliação Preliminar Fenômenos Aéreos Não Identificados, o relatório foi publicado pelo Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, em 25 de junho de 2021. Essa agência governamental dos Estados Unidos é responsável por coordenar e supervisionar as atividades de inteligência de outras agências. O relatório foi uma resposta a uma solicitação do Congresso dos Estados Unidos para que o governo apresentasse uma avaliação de inteligência sobre a ameaça representada pelos fenômenos aéreos não identificados e sobre o progresso feito pelo Departamento de Defesa em compreender essa ameaça. Ele resume as informações disponíveis sobre UAPs com base em relatórios do governo americano, abrangendo um período entre novembro de 2004 e março de 2021. O relatório reconhece que os UAPs representam um desafio para a compreensão científica, pois alguns deles não têm explicação conhecida e podem envolver tecnologias tão avançadas que nem mesmo os Estados Unidos ou seus adversários a possuem. O relatório, dividido em 5 seções, abordou 4 pontos principais. Natureza e origem dos UAPs. O relatório sugere que os objetos podem ser agrupados em 5 categorias potenciais, como objetos aéreos produzidos por adversários, objetos aéreos produzidos por aliados ou empresas privadas, fenômenos naturais, lixo espacial ou sistemas aéreos pertencentes aos Estados Unidos. No entanto, ele também reconhece a existência de uma 6ª categoria chamada Outros, que incluem casos que não se enquadram nas categorias anteriores e que podem envolver tecnologias avançadas desconhecidas. Intenção e comportamento dos UAPs, destacando que alguns objetos observados demonstram características de voos incomuns, como aceleração, velocidade e manobrabilidade superiores ao dos sistemas aéreos conhecidos. Ele também sugere que alguns UAPs parecem ter algum tipo de inteligência ou controle, já que foram capazes de mudar de direção, forma ou brilho em resposta ao ambiente ou às ações humanas. Consistência e confiabilidade dos dados sobre os UAPs, apontando para uma grande variação na qualidade e na quantidade de dados disponíveis sobre UAPs, dependendo da fonte, sensor, contexto e método de relato. Eles também reconhecem a falta de padronização, consistência e análise integrada dos dados coletados por diferentes agências governamentais. Foi destacado também que há uma estigma e uma falta de incentivo para relatar UAPs, especialmente entre os pilotos civis e militares. Ameaça potencial dos UAPs. O relatório afirma
que os UAPs representam um desafio para a segurança nacional por vários motivos, como interferência em operações militares ou comerciais, possível apresentação de sistemas avançados desenvolvidos por adversários, risco de colisão ou acidentes, exposição de vulnerabilidades ou lacunas nas capacidades defensivas, possibilidade de gerar mal-entendidos, ou até escaladas entre países e desafia as teorias científicas estabelecidas. Se considerarmos isso como verdadeiro ao ser lá dentro, e se houver, qual é o truque que lhes permite sobreviver? Ou talvez seja um drone deles, ou talvez um androide ou um robô, quem sabe? Exatamente. Reconhecendo a dificuldade para entender esses fenômenos e reforçar ainda mais a credibilidade dessas investigações, em 2022, o governo anunciou a entrada da NASA nas investigações, oferecendo sua expertise e tecnologia para tentar entender a verdade por trás desses objetos. Do ponto de vista dos pilotos, eles sabem que viram algo real. Certo. Agora precisamos descobrir o que são. Por isso, pedi aos cientistas da NASA para olhar primeiro de um ponto de vista científico e ver se conseguimos algumas respostas. Essa colaboração culminou na realização da primeira e histórica reunião pública sobre esses casos, ocorrida em 31 de maio de 2023. Olá, bom dia e bem-vindos. Meu nome é Dan Evans, e sou oficial federal designado para a equipe de estudo independente de fenômenos anômalos não identificados da NASA. Gostaria de dar início a esta reunião e apresentar os membros do painel. NASA admite dúvidas sobre origem humana de UAPs e consulta religiosos sobre vida extraterrestre. Durante o evento transmitido ao vivo, os especialistas da NASA abordaram o desafio dos poucos registros que permanecem como um mistério. Eles reconheceram que, apesar do uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina, alguns desses casos ainda não foram resolvidos. Os especialistas explicaram que há cerca de 3 a 5 relatos por mês de UAPs feitos por controladores de tráfego aéreo em todos os Estados Unidos. No entanto, eles mencionaram que houve um aumento nos relatos em agosto de 2020 devido aos lançamentos da rede de satélites Starlink. Assim como em fevereiro de 2021, devido ao aumento significativo de incidentes relacionados a fenômenos meteorológicos ou balões chineses. Atualmente, a representante da NASA diz que eles estão trabalhando em um relatório público que deve ser lançado até o final do ano, buscando fornecer informações mais aprofundadas sobre esses fenômenos e os desafios encontrados na coleta e análise de dados. Mas um detalhe que chamou bastante atenção foi a resposta para o questionamento sobre a possível origem desses poucos registros que permanecem misteriosos. Vou avançar para nosso sexto conjunto de perguntas, sobre as quais tivemos muitas dúvidas nesse tópico. Há evidências de que os UAPs foram criados por inteligência não humana? Primeiro e acima de tudo, somos cientistas e seguimos o processo científico. E espero que a reunião de hoje tenha mostrado um pouco do processo científico em funcionamento. Essa não é uma pergunta que se possa responder rapidamente com sim ou não. Porque seguimos os dados. Então, como cientistas, seguimos os dados. Formulamos hipóteses, testamos teorias, seguimos o processo científico. O papel deste painel tem sido criar um roteiro e um framework para que todos os cientistas interessados nesse fenômeno possam estudar mais a fundo, coletar mais dados, formular mais experimentos, novamente hipóteses, testar diferentes métodos, talvez até inovar no aspecto metodológico, criar novos métodos para que possamos basicamente fazer ciência, mas não apenas qualquer tipo de ciência, mas a ciência da descoberta e exploração, que está basicamente no espírito da NASA. Essa é a primeira vez que a NASA coloca dúvidas sobre a origem não humana de um objeto, o que é bastante assustador, pois finalmente se admite que eles possam ser de origem extraterrestre. E a coisa fica mais estranha ainda se levarmos em conta as notícias recentes de que a NASA tem consultado religiosos de diferentes crenças para saber como eles reagiriam a um possível encontro com alienígenas inteligentes. O objetivo da agência espacial é saber como isso poderia afetar a forma como os humanos se relacionam com a religião. Na oportunidade, a NASA reuniu 24 especialistas, entre padres católicos, pastores evangélicos,
budistas, muçulmanos, hinduístas e representantes de religiões africanas, todas em uma única reunião para discutir o tema. Mas segundo a própria NASA, esse encontro não significava que eles tinham conhecimento de vida fora da Terra, e sim que a ideia era incentivar reflexões e preparar religiões para um cenário que pode desafiar algumas doutrinas de fé. Logo, a pergunta que fica é: será que estão escondendo algo de nós? Se sim, que nível de descoberta seria? Em resposta, eu sugiro que parem com as especulações sobre essa questão. E ele disse que tinham apanhado. Eu tenho uma nota que diz isso está fora de questão. Não queriam falar sobre isso. Algumas teorias da conspiração apontam que o próprio James Webb já fez essa descoberta, mas não mostraram nenhuma evidência disso ainda. E uma delas envolve os planetas do sistema TRAPPIST-1, porque apesar de todos os planetas terem sido observados em 2022, quase um ano atrás, apenas o mais próximo da estrela teve seus dados revelados. Esse sistema está localizado a 39 anos-luz e tem 7 planetas do tamanho da Terra, com 3 deles estando na zona habitável. A idade dessa estrela é difícil de determinar com precisão, mas os astrônomos estimam que ela seja muito antiga, com um tempo entre 5,4 e 9,8 bilhões de anos. Isso significa que ela pode ser até 2 vezes mais velha que o nosso sistema solar, que se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Uma estrela tão antiga e de baixa massa como o TRAPPIST-1 pode permanecer estável por 12 trilhões de anos, muito mais que os 4 bilhões de anos restantes para o Sol. É bem provável que as análises dos planetas ainda não tenham sido divulgadas porque ainda estão trabalhando em cima dos dados, mas não deixa de ser curioso que estejam demorando tanto para divulgar. No entanto, uma pessoa disse que já teve acesso aos resultados, e o que ele alega é algo surpreendente. Eles estão convencidos, a 100%, Linda, de que a vida inteligente em TRAPPIST-1, a recuperação de veículos não humanos e vida inteligente em TRAPPIST. Segundo Jimmy Church, pesquisador e divulgador de temas relacionados a alienígenas e fenômenos inexplicáveis, apresentador do programa Fade to Black nos Estados Unidos, que entrevista diversos convidados sobre esses assuntos, afirma ter fontes que trabalham diretamente com o telescópio James Webb, e essas fontes o informaram que foram encontradas possíveis tecno- e bioassinaturas dentro do sistema estelar TRAPPIST-1. Mas vou dizer isso com muita confiança. Tenho algumas fontes, não vou chamá-las de informantes porque não são. Tenho algumas fontes que trabalham diretamente com o telescópio James Webb. Este é um projeto internacional, não apenas dos Estados Unidos. E a comunidade internacional de especialistas concorda totalmente que existe uma assinatura tecnológica, uma biosfera e uma situação inteligente que desperta interesse. Eles estão convencidos, a 100%, Linda, de que a vida inteligente em TRAPPIST-1. Segundo ele, essas informações deveriam ter sido divulgadas em 23 de abril desse ano. Porém, até o momento, nada foi mencionado além da análise no primeiro planeta TRAPPIST-1b, que revelou a ausência de atmosfera. Por isso, não podemos considerar essas informações como verdadeiras. Recentemente, um caso chamou bastante atenção, onde um ex-funcionário de inteligência que denunciou e entregou extensas informações secretas ao Congresso e ao inspetor-geral da Comunidade Científica de Inteligência dos Estados Unidos, disse que essas informações revelavam a existência de programas altamente secretos que possuíam veículos recuperados totalmente ou parcialmente intactos, todos eles de origem não humana. David Charles Grush alegou que essas informações foram ilegalmente retidas no Congresso e que sofreu retaliação ilegal por ter divulgado essas informações confidenciais. Outros funcionários de inteligência, tanto atuais como aposentados, com conhecimento desses programas através de seus trabalhos em várias agências, confirmaram essas informações de maneira oficial e extraoficial. David é um veterano de guerra condecorado que trabalhou na Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, a NGA, e no Escritório Nacional de Reconhecimento, a NRO. Ele atuou como representante do escritório na Força Tarefa de UAP de 2019 a 2021 e como co-líder de análise de UAP na Agência Nacional de Inteligência de 2021 a 2022. Segundo ele, os Estados Unidos
vem recuperando tecnologias não humanas de locais de acidentes há décadas. Quando você fala em recuperação de acidentes, o que você quer dizer? Estamos recuperando veículos técnicos de origem não humana. Você sabe, chame-os de espaçonaves se quiser, de origem não humana, de origem exótica, veículos que pousaram ou caíram. Os materiais retirados dos locais do acidente eram de origem exótica e apresentavam arranjos atômicos únicos e assinaturas radiológicas. Esses materiais estão supostamente passando por engenharia reversa para obter vantagens de defesa nacional. Em uma entrevista transmitida pela rede de televisão americana News Nation, David destacou que o governo havia recuperado um bom número de veículos misteriosos e sugeriu que os restos mortais dos pilotos também haviam sido recuperados dos locais do acidente. Nós temos corpos? Nós temos espaçonaves? Quando você recupera algo que pousou ou caiu, às vezes você encontra pilotos mortos. E acredite ou não, por mais incrível e interessante que isso pareça, é verdade. Ele também disse que as equipes por trás dos programas de recuperação criaram uma campanha de desinformação sofisticada visando a população dos Estados Unidos para manter as atividades sob controle. E várias autoridades e especialistas confirmaram a credibilidade das informações fornecidas por David e também afirmaram que as operações de recuperação de veículos ainda estão em andamento em vários níveis de atividade e que conhecem muitas pessoas que estiveram e ainda estão envolvidas nessas operações. Você é um dos ex-oficiais de inteligência mais confiáveis dos Estados Unidos, ligado a certos setores da inteligência. Sim, eu era. Você era confiável para guardar os segredos mais íntimos. Sim. David também menciona que grandes estudos relacionados a materiais exóticos e programas de recuperação remontam ao início do século XX e não devem ser mais mantidas em segredo. Embora a maioria dos materiais exóticos recuperados tem uma explicação e origem terrestres conhecidas, nem todos eles se enquadram nessa categoria, e qualquer número acima do zero representa uma porcentagem bastante significativa. Nós temos espaçonaves de outra espécie. Temos sim. Quantas? Bastante. Você está brincando? Ele também disse que uma ampla gama de sensores sofisticados, incluindo plataformas espaciais, foi utilizada por diferentes agências para observar e identificar com precisão a natureza, o desempenho e o design dessas naves estranhas, que foram categorizadas como não sendo de origem humana ou terrestre. E ele foi ainda mais longe ao apontar que o ex-subsecretário adjunto de defesa para a inteligência, Christopher Mellon, desempenhou um papel importante na organização de reuniões secretas para membros do Congresso sobre o UAP, explicando detalhes sobre materiais exóticos recuperados. O objetivo dessas reuniões é aumentar a conscientização dos membros do Congresso sobre as informações fornecidas às suas equipes e ao inspetor-geral, onde ele sempre destaca que mesmo as pequenas amostras desses materiais podem levar a benefícios inconcebíveis para a humanidade, chegando até mesmo a dizer que o reconhecimento sobre o funcionamento desses materiais poderia ser revolucionário e mais transformador do que o próprio microprocessador. Tem algo chamado de metal com memória, que você pode amassar com a mão e colocar em cima de uma superfície lisa que ela vai desamassar sozinha e voltar ao formato original. Mas o interessante nele é que não dá para cortar, rasgar, queimar ou deformar permanentemente de jeito nenhum. É indestrutível. E ele disse, eles estão tentando reverter a engenharia desse metal com memória. Isso começou, adivinha, em 1948. Essas informações me fizeram lembrar da história do Bob Lazar, que já discutimos aqui no episódio sobre a teoria da antigravidade, que muda a forma como exploramos o universo. E nela, Bob Lazar alega ter tido da mesma forma acesso a essas naves e materiais exóticos, estudando seus motores que claramente possuíam tecnologias para manipular o espaço-tempo, deformando a gravidade e permitindo viagens acima da velocidade da luz, o que é considerado um passo fundamental para qualquer civilização que deseje explorar outros sistemas estelares. Segundo Bob Lazar, os Estados Unidos têm falhado em conseguir reproduzir essa tecnologia, mesmo possuindo esses objetos por tantos anos. Então usam aquela tecnologia talvez para benefício próprio.
E eles fazem isso com aviões inimigos e com as aeronaves alienígenas. Resumindo, é isso mesmo. A engenharia reversa existe desde a Segunda Guerra Mundial. Então, eles já trabalhavam com engenharia reversa na época do incidente de Roswell, em 1947. Que tipo de tecnologia você acha que tem sido desenvolvida? Tá, Deus, temos os transistores da Roswell, Kevlar, lasers. E se isso for verdade, é algo lamentável para nós seres humanos, pois sem compreender direito até o que é a gravidade, desde a sua origem até o motivo pelo qual ela é como é, ficamos limitados a visitar apenas a Lua, ou no máximo Marte nas próximas décadas.